uma palavra, uma frase, um tempo novo, e vem e anota no caderno. E vai anotando. Na hora de fazer a poesia, lembro daquela palavra, encaixa aquela palavra na poesia. Eu, às vezes, faço, escrevo um verso e fico. E deixo de lado, não penso mais nele. Até que um dia ele vem de novo ao pensamento. E aí eu encaixa na poesia. Na calma da tarde, vem um pensamento. Partir para sempre, só, no adeus do vento. Vão as velas côncavas sobre o mar aberto. Vão levando o amor ao destino certo. Turva a calmaria, afunda o verão, naufragado amor. O amor é somente uma dessas coisas que vêm e que vão. No quadro da poesia brasileira contemporânea, a poesia dos nossos dias, eu observo uma nova tendência diferente do regionalismo modernista e também, nos anos 60, da pura tipografia poética que foi o concretismo. E esta nova tendência, no meu entender, representa uma espécie de inspiração épica dos grandes poetas do momento, que são, no meu entender, Afonso Romano de Santana, o Ivan Junqueira, o Gerardo Melo Mourão e outros que estão escrevendo poesia em termos de testemunho da nossa civilização, da civilização atual. Não quero dizer com isso que eles estejam escrevendo epopeias, eu quero dizer que a inspiração poética não é lírica, é uma inspiração épica. E, por exemplo, poemas enormes como o que o Gerardo Melo Mourão escreveu sobre a formação brasileira, ou o Afonso Romano de Santana sobre a Catedral de Estrasburgo, que é um documento sensacional sobre a história da civilização vista através de uma catedral europeia, são temas realmente que estão superando aquela rotina regionalista, terra a terra, o dia a dia, que dominava a literatura brasileira até então. Qual é a posição de H. Dobal nesse quadro? H. Dobal pertence, evidentemente, a uma geração bem anterior aos poetas de que eu estou falando neste momento. Mas eu sou um seu leitor desde os tempos em que ele residia em Brasília e sempre o encarei um pouco como um solitário. Era um poeta que não se inscreveu nunca em grupos, em pequenos grupos com manifestos, manifestações e programas poéticos. Eu acho que ela se encontra num lugar muito solitário dentro da nossa atual conjuntura poética, porque o Dobal, estilisticamente, não pertence à geração de 45. Por outro lado, ele absolutamente não é um autor residual do movimento modernista. O Dobal também não se filia àquelas vanguardas que eclodiram no fim da década de 50, como o concretismo de São Paulo, neoconcretismo no Rio, movimento Praxis. Dobal passa ao largo de tudo isso, de maneira que o único lugar em que nós poderíamos inserir a produção poética do Dobal é na modernidade, porque as pessoas têm que entender, sobretudo no caso do Brasil, que o modernismo de 22 foi apenas uma primeira etapa da modernidade. Essa primeira etapa, que se chamou modernismo, que foi, depois, em 45, muito criticada por essa geração, a geração de 45, que pregou uma volta mecânica aos modelos do passado, de maneira que é uma geração frustrada e uma geração perdida.
Dobal passa também ao largo dessa geração, porque Dobal é um homem que recorre muito pouco à rima e aos metros regulares. Ele prefere operar no âmbito do verso livre, mas de uma maneira muito pessoal. Quando você, por exemplo, se depara com um soneto na obra do Dobal, esse soneto nunca está vinculado à prática do cânone clássico. É, na maioria das vezes, um soneto branco e, na maioria das vezes, um soneto que usa um metro do qual eu diria que é estritamente dobaliano. Quer dizer, trata-se de um poeta muito singular do ponto de vista do estilo e que não cabe nem em nenhuma escola, como não cabe em nenhum como é que eu diria? Não é propriamente movimento, quer dizer, ele não cabe em nenhuma dessas categorias que a teoria literária foi criando ao longo do século XX. A poesia de Dobal já nasceu adulta, com o tempo consequente, e se reafirma com a província deserta, o dia sem presságios, signos e siglas, efêmera. Essa poesia de Dobal é uma poesia simples, como ele, atual, como ele, moderna, como ele. Então, nos livros que a gente acabou de citar, nós encontramos um mundo que não é só o mundo de outros, mas é um mundo do próprio Dobal. Um outro fato que me chama a atenção na obra de Dobal são as impressões de viagem que ele coloca na obra A Viagem Perfeita, né? Eu senti o deslumbramento de quem faz uma primeira viagem. E Dobal me faz reviver isso nesse passeio que conduz o leitor à Europa, nessa viagem imperfeita. E ali o autor produz um texto elaborado, todo, digamos assim, ele constrói o texto através de takes ou tomadas cinematográficas, que, através das quais ele nos dá suas impressões de viagem com muito humor e muita sabedoria através de suas reflexões. Quando se refere a Londres ou Berlim, vocês vejam bem que coisa curiosa. Quando ele se refere a Londres ou Berlim em seus poemas, estas cidades europeias assumem o mesmo peso ou importância de Campo Maior e Jeromém. Aqui o céu é a lembrança mais bela, o claro azul, céu do Piauí, e a destroçada pedra, simulação de ruínas, onde os mocós se escondem, onde somente as macambiras vingam. Aí parece que existem as duas grandes pistas de toda a obra literária do Dobal. Não apenas a escrita em versos, mas também a obra escrita em prosa, quer seja crônica, quer seja conto. É que Dobal teve a sensibilidade de compreender de uma maneira totalmente diferente a geografia física e a geografia humana do Piauí. E, em termos de coerência, Dobal optou por produzir uma linguagem substancial. O texto produzido por Dobal é todo ele alicerçado em verbos e substantivos.
Isso vai de encontro a toda uma tradição da poética nacional.